Quem sabe? Olha, eu não que ela acredito passou. muito em sorte, não, mas gente azarada eu já vi. Pra caramba. De verdade. Tem gente que tudo que a pessoa fazer dá errado, cara. É impressionante. Para mim isso tem a ver com conhecimento, porque, por exemplo, eu acho que hoje, devido à inflação, inclusive, as pessoas são obrigadas a ter conhecimento sobre finanças. Porque até na época do livro, 1926, você tinha lastro em ouro ainda. Então não tinha tanta inflação quanto a gente tem agora. Mas hoje é simplesmente como se a vida fosse uma grande esteira que te puxa para trás. Você não faz nada diferente, você está indo para trás o tempo todo, por conta da inflação. Então, quem sabe como a inflação funciona e descobre como se proteger da inflação, prospera. Quem não sabe, só fica para trás o tempo inteiro. E para quem não sabe, é difícil ter sorte. Ter sorte para essa pessoa, já que ela não investe, muitas vezes não empreende, é achar R$50 largados na rua. Ter sorte para alguém que investe ou que empreende é pegar um negócio, isso acontece várias vezes, o cara quebrou um monte de vezes, tenta um novo, ele encontra um filão e ele prospera. Mas como é que essa Compensa tudo que informação já chegou passou. até você, por exemplo? Como Do é que quê? você descobriu que existia inflação e tal? Descobrir que existia inflação Como é que você descobriu investimento de alguma maneira? não foi através dos meus pais, por exemplo. Então, Eu mas foi- descobri antes, mas inflação eu descobri pouco depois que eu fui na padaria em 94 com R$10 e quase comprei a padaria. E aí, anos depois, os R$10 já não compravam a mesma coisa. Então, eu não sabia o efeito, aliás, não sabia a causa daquilo, mas o efeito acho que todo brasileiro já Mas eu conhece falo, como é quando que essa ele vê o informação dinheiro. mesmo chegou em você? A informação do investimento, do dinheiro em si, de alguma forma, assim. Da onde que veio isso? Cara, foi através de capa de revista. É isso. Eu fico Passando na pensando. banca de jornal, eu via lá, por exemplo, a edição da Exame com os milionários da Bolsa. Inclusive, eu não sabia que eu ia conhecer um deles um dia, né? Que virou bilionário, que era o Barsi, por exemplo. Então, vendo aquilo ali, inclusive tinha uma capa que era um cara que era militar. Antes de eu virar militar, essa capa saiu. Caramba. Eu falei, cara, mas eu paramilitar. Eu falei, caramba, tem um cara que era militar e tinha ficado milionário. Nem sei se ele continuou milionário. Nem sei se ele ficou milionário fazendo, sei lá, day trade de contrato futuro. Mas que e ficou, depois- ficou. Mas na época ele ficou. Então, a informação chegou porque eu estava numa grande cidade, colocamos assim. É um pouco Então, de se eu sorte. tivesse em outro canto, não teria chego. É um pouco de sorte. Em mim, por exemplo, eu descobri investimento porque eu falei pro meu pai é meio comunista, assim, né? Uma vez eu falei que gostava de dinheiro e tal. E meus pais sempre gostaram muito de ler. E daí meu pai me deu Os Segredos de uma Mente Milionária. E ali eu vi mais ou menos sobre investimento e tal. E eu só tinha aprendido a exercer a minha profissão, eu só virei programador, desenvolvedor cedo, porque eu reprovei a 5ª série para jogar Counter-Strike. E aí, como eu faltava às aulas, eu acabei reprovando. E na 2ª, 5ª série que eu fiz, tinha um amigo que o pai dele era programador. E aí ele ficava no computador o dia inteiro. Então, quando eu reprovei, fui na casa dele, eu perguntei com quem que o pai dele trabalhava. E ele falou que era programador. Que eu falei, é isso que eu quero fazer da vida, que eu vou poder ficar no PC jogando o dia todo. Então, eu só fiquei rico porque eu reprovei a 5ª série, cara. Graças Aí ao você vai falar que não é sorte. Não foi uma coisa que eu planejei. Eu não tava buscando informação, eu não tava preparado pra oportunidade. Eu tava fazendo merda. Só que aí, quando eu olhei ali, falei, porra, legal pra caramba. E aí comecei. Eu gostava de estudar já. Mas né? isso foi sorte? O azar, você pode chamar do que você quiser, mas que Então. funcionou, funcionou. É aquele negócio, até aquele momento foi azar. Só que você pega o que se desdobrou a partir disso, assim, a vida é complexa Mas eu não tava demais. tentando fazer nada. Não tava no mindset, não tava tentando fazer nada, tava tentando jogar CS. Então, mas veja, esse Mas tipo você de consegue sorte traçar acho que tudo quase que todo mundo vai ter, aconteceu. em algum momento, bater com algum tipo de informação, só que alguns seguem um caminho, outros não seguem. É isso que eu fico pensando. Será que as pessoas realmente dão algum tipo de sorte e elas só ignoram? Você acha que Ou- só você quis Eu sei lá. jogar Counter-Strike na 5ª série? Um Não, monte eu de não gente, sei, mas ninguém um monte teve de essa gente. ideia. Ninguém viu o pai de ninguém também sendo programador em casa, Talvez talvez. tenham visto. Não sei. Mas falar, não, deixa quieto, É ele porque eu tava acho que às vezes trabalhando, não a vida é jogando. meio aleatória, aquele Iludidos pelo Acaso do Nassim Taleb ali. Eu acho que tem um pouco de aleatoriedade na coisa ali. Não é muito a gente preparado, às vezes. Depois de um tempo Porque depois eu gosto de estudar, acho que aí eu fui só me interessando pelas coisas. Mas no começo eu não sei. No começo eu acho que foi um pouco de sorte. Até o Taleb ele fala que tem muita aleatoriedade, mas não é só aleatoriedade. É isso. Eu acho que todo mundo dá várias pequenas sortes na vida e talvez uma pessoa deu uma que, de fato, vai mudar a vida dela. Eu dei uma sorte na vida em relação ao leilão. Eu tive a sorte, no meu primeiro estágio na faculdade, ter contato com um advogado que trabalhava com leilão, quando é um ramo desconhecido até pra galera que faz direito. As pessoas não sabem. Meus amigos que são advogados não têm a menor ideia como é que funciona E leilão. olha que doideira. Se né? não fosse aquilo, uma baita sorte que eu dei na vida, muito provavelmente eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tava aqui. Quando você queria fazer faculdade, você estava em dúvida entre o quê? Direito e... Acho que era psicologia. Olha só. Se tivesse feito psicologia, não dava pra ter te ajudado como eu te ajudei. Dava, poderia ser, tá lá na Vibra. Só legal. Deus vai com a Marcela. Marcela Mas ia ser diferente, demorar. entendeu? Eu tô brincando. Ia ser diferente. Não tem como.
Mas isso não tem muita explicação. São os caminhos aleatórios da vida. Mas eu E- acho que todo mundo mesmo. Acho que a gente só tá sendo, tipo... Acho que tudo na vida, ou sorte ou acaso, a gente pode chamar, né? Mas tudo na vida tem um pouco ali. Tem um quê de acaso, que leva a gente pra caminhos diferentes, Sim, né? com certeza. Mas realmente você tem que fazer alguma coisa com esse acaso. Não Sim. tem como você não fazer nada e dar certo. Mas você quer saber como é que você pode fazer pro seu filho ter sorte? Faça ele investir desde cedo. Dê um livro desse aqui para ele, por exemplo, porque, até aproveitando que a gente fez o podcast do Morgan Housel, ele coloca lá o caso do James Reed, que se você procura na Wikipedia, aparece lá como um filantropo Zelador. e faxineiro e frentista americano, que com, se eu não me engano, 92 anos, morreu tendo um patrimônio de 8 milhões. E esse cara era faxineiro, frentista, zelador, ele não tinha acesso a muita educação, só que em determinado momento ele começou a investir e não parou mais. E ele pegou o efeito de juros compostos ao longo do tempo. Enquanto um monte de gente com educação em Harvard, Yale, por exemplo, que foi virar CEO de empresa, Jamais no viu final esse da patrimônio. vida não terminava com o patrimônio daqueles. Então, é muito difícil um faxineiro, né, ter mais sorte do que o cara que é CEO ao longo da vida. A gente pode falar que o outro teve muito mais sorte. Só que, como investidor, ele foi muito mais competente, mas simplesmente porque ele não parou de investir. E aí foi essa situação da oportunidade de encontrar o homem preparado. E no mercado financeiro esse tipo de coisa acontece. Você não precisa ter mais educação para ter mais resultado, porque depois de um certo nível de informação, de conhecimento técnico, é muito mais uma parte comportamental de continuar investindo ao longo do tempo do que simplesmente saber analisar uma empresa. E, inclusive, você não vai achar um caso de um faxineiro que operou um cérebro melhor do que um neurocirurgião, ou que Não. construiu um prédio melhor do que um engenheiro, Mas você também ou acha que o caso entende do mais de primeiro com gravitação dinheiro. universal do que um físico, agora, no mercado financeiro. Mais você encontra. rentabilidade, acha. Até porque esse cara, ele tinha um método de investimento que era comprar empresas que ele via no dia a dia, né? Então, tipo, a empresa da farmácia, a empresa da telefonia, qualquer coisa do dia a dia dele ali, que eram empresas grandes. Para ter chegado até ele, eram empresas grandes de algum modo, né? Não era uma análise totalmente doida, mas... Ou compra S&P 500, cara. Se a gente pega nos últimos 10 anos o rendimento que ele teve, você vai ter 2 anos negativos, um pouco, menos 4%, e o último que foi menos 18%. Mas, geralmente, depois de um ano negativo, você pega os próximos anos, quando vem queda de juros, é altamente positivo. Então, se você investe todo mês e procura um mercado ineficiente, igual a Priscila achou, onde a sua habilidade pode gerar muito ganho, isso pode acontecer em vários mercados, aí você está feito na vida.